O bonzinho sempre sorri enquanto é usado. E ela abaixa a cabeça e acredita que consegue suportar e tolerar tudo. Mas ninguém percebe que, por trás do seu sorriso, algo cresce em silêncio. E quanto mais ele é ignorado, mais o monstro ganha forma. Porque todo vilão é apenas um bonzinho que cansou de sangrar. Por que você acha que ninguém te escuta? Porque quando você abre a boca, o mundo continua cagando e andando para você, como se sua voz fosse só um ruído de fundo. É simples, porque já decoraram seu script, e é por isso que quando você entra em qualquer sala, eles já sabem exatamente o que esperar de você. O sorriso rápido, a concordância fácil, o deixa comigo. Você se tornou previsível, e previsibilidade no teatro do poder é sentença de morte. O bonzinho acredita que está sendo admirado, mas na verdade está sendo consumido. Ele vira cenário, um acessório, algo que só serve de apoio para os outros se apoiarem, crescerem e depois seguirem sem olhar para trás. No começo, recebe elogios. Você é tão gente boa, você é tão diferente, mas os elogios não são admiração, são iscas, correntes invisíveis, porque logo depois deles vêm as cobranças, vêm os abusos travestidos de rotina, vêm as expectativas que esmagam. Você se torna ponto de apoio, mas ninguém te sustenta. E se você acredita que continuar sendo bom vai te tornar indispensável, não entendeu nada sobre o jogo, né? Maquiavel sabia: se for para escolher entre ser amado ou ser temido, escolha o medo, sem pensar duas vezes. Porque o amor cobra, o medo recua. Quem é bonzinho acredita que será lembrado, mas ninguém teme perder o bom. Teme perder o que não se dobra, o que não avisa duas vezes, o que não se lê tão fácil. E é aqui que o bonzinho é destruído, não em uma grande traição, mas em 1000 pequenos cortes de valor, todos os dias em silêncio, porque ele acha que está construindo respeito, mas na verdade está servindo de banquete, e os fortes se alimentam dele até sobrar só a casca, e o bonzinho nem percebe, mas já está condenado, porque é no instante em que ele confia demais que o golpe silencioso começa a ser armado. Você chama de paciência, mas o mundo chama de fraqueza. Você espera ser notado, espera que percebam seu esforço, espera que alguém um dia reconheça o quanto você suportou sem explodir. Mas o mundo não funciona assim. O mundo não respeita mártires. Ele enterra, esquece e logo substitui. Essa sua bondade é um contrato que só você assinou, um pacto silencioso onde você paga a conta e quando chega a cobrança, porque ela sempre chega, ninguém assume a dívida e você ainda acredita que acumula crédito, mas o que cresce em você, o que é acumulado em você, não é respeito, é pólvora. Cada silêncio seu não soma valor, soma rancor. E quando a explosão vier, não será vista como justiça, será tratada como exagero. Eles não vão nem lembrar das noites em que você engoliu a dor, nem das vezes em que foi sugada até o osso, nem do quanto você se sacrificou por todos. Vão dizer apenas: você mudou, você está estranho depois de tudo o que fizemos por você. Mas eu te pergunto, o que eles fizeram por você? Nada.
só aceitaram, tomaram e esperaram por mais. O seu erro não foi ter coração, foi acreditar que coração é escudo, mas coração aberto demais não protege, só facilita o ataque. Você não estava construindo laços, estava pregando cordas, e agora eles te puxam até te arrancar do próprio eixo. A quebra nunca chega com explosão, ela chega em silêncio. Mas não é mais o silêncio da submissão, é o silêncio da observação. É o instante que você para de ser besta e de pedir e começa a calcular. Seus olhos, antes ansiosos por aprovação, agora medem distâncias, anotam fraquezas, desmontam padrões. Você já não implora mais por reconhecimento, você estuda. Cada esquecimento, cada recusa, cada uso disfarçado de carinho, tudo vai sendo registrado, não em um caderno, mas na sua mente. E esse silêncio, que antes era vazio, agora é uma faca que corta. Eles ainda acham que você é o mesmo, que vai aguentar mais uma vez, que seu limite é elástico, mas não sabem que algo mudou. Você já não teme o rompimento, está apenas escolhendo a hora de cortar. E Maquiavel sabia disso quando escreveu: quem sofre em silêncio aprende a arte da espera, mas quem não tem nada a perder se torna perigoso. Você chegou a esse ponto. Agora não se trata mais de suportar, trata-se de esperar o momento em que sua ausência vai pesar mais que qualquer presença. E quando esse momento chegar, não haverá aviso, não haverá barulho, só a retirada, e o chão vai sumir aos pés deles. Você aprendeu a esperar, agora vai aprender o que fazer quando eles finalmente notaram que você se tornou. Eles acreditaram que você nunca cobraria, que sua paciência era infinita, que seu silêncio era submissão eterna. Riam, pisavam, tratavam sua resistência como fraqueza. Achavam que, porque você aguentou uma, duas ou até 10 vezes, aguentaria para sempre. Mas o psicológico humano não é feito de vácuo, ele é feito de limites invisíveis. Todo excesso cria repulsa, toda repressão gera ruptura, e toda paciência forçada se converte em crueldade. E essa crueldade não vem de vontade de ferir, ela nasce da saturação. Você avisou com olhares, com ausências, com cansaço escondido nas entrelinhas, mas ninguém se importou. Agora se importam, mas já é tarde demais, e a ingenuidade deles foi acreditar que você era fixo, que nunca mudaria, que dependia deles e que seu valor estava sempre nas mãos deles. Só que você já se retirou por dentro, e quando alguém se retira por dentro, não sobra mais argumento nenhum, só o eco. Agora eles sentem o vazio que ajudaram a cavar, e esse vazio é irresistível, porque nem toda paciência é paz. Algumas são apenas contagem regressiva do fim. Mas eles ainda acreditam que está tudo bem só porque você sorriu no corredor, porque respondeu com educação, porque sua voz não tremeu mais, mas não entenderam que esse sorriso não é paz, é cálculo, não é perdão, é assinatura do fim. Você já decidiu, já enxergou tudo o que precisava ver e agora não resiste mais. Simplesmente
aceitou. Aceitou que precisa cortar sem piedade alguma, porque o verdadeiro golpe não se avisa, ele vem na calmaria, na neutralidade, no gesto mínimo que carrega o peso de uma sentença. E Maquiavel sabia: o governante que decide punir deve fazê-lo de uma só vez, rápido e letal. E você entendeu isso, entendeu que não é mais tempo de se explicar, que não é mais tempo de pedir compreensão. Agora é tempo de cortar, sem hesitação, sem ruído e sem remorso. Por fora, você ainda até sorri, mas por dentro já virou outro. Aquele que antes esperava ser compreendido, agora espera a queda do outro, a queda dos que riram, dos que abusaram, dos que confundiram paciência com fraqueza. Mas eles não sabem que já foram sentenciados e a sentença não virá em palavras, virá na ausência, no corte seco, no silêncio absoluto. E o sorriso será a última coisa que eles lembrarão antes do fim. E o que vem agora não é grito, é o silêncio virando sentença. Eles acham que você ficou frio de repente, que foi uma fase, um distanciamento, uma mudança inexplicável, mas não foi repentino, foi construído, pouco a pouco. Cada vez que ignoraram suas palavras, cada vez que distorceram suas intenções, cada vez que sugaram sua energia como se fosse algo inesgotável, e eles forjaram você, um monstro que agora caminha calado, um monstro que não nasceu por acaso, mas que foi esculpido na indiferença, talhado pelo descaso e afiado pelo sorriso de quem nunca te levou a sério. Você foi paciente demais, não foi? Leal demais, compreensivo demais, mas o erro deles foi confundir contenção com fraqueza, rindo do seu silêncio, e no riso perderam o respeito, e eles não perceberam que não estavam apenas abusando de alguém, eles estavam criando alguém, ou seja, você, com raiva precisa, com memória cortante, com silêncio que pesa mais do que qualquer palavra. Agora, eles dizem que você mudou, mas é mentira. Você apenas deixou de fingir que não sentia. E esse despertar não foi exagero, mas sim uma resposta. A resposta de quem foi paciente até demais, de quem carregou nas costas o peso que não era só seu, de quem foi usado como degrau e decidiu virar muralha. Eles chamam de dureza, exagero, frieza, mas na verdade só estão descrevendo o reflexo exato do que eles mesmos criaram. O erro não foi seu, foi deles, e agora vão carregar esse peso em silêncio. E a partir daqui não há mais aviso, só o frio. E o frio não explica, congela. Esses trouxas esperavam por confronto, esperavam cena, grito e explicações, mas o que você deu foi muito pior. Você deu ausência, parou de responder, parou de comparecer, parou de dar explicações e de repente aquilo que parecia garantido sumiu. O apoio que antes era deles foi cortado, a escuta fechada, a presença que sustentava tudo evaporada. Eles não entenderam na hora, mas o ataque já tinha começado há muito tempo, porque o golpe mais cruel
é o que não faz barulho, é o que não se anuncia, é o que não deixa testemunhas. E Maquiavel sabia: a ausência calculada do príncipe gera mais medo do que sua presença constante. E você aplicou essa lei sem discurso, sem ameaça, sem justificativa. Você recuou e o espaço que deixou virou um buraco que eles não conseguem preencher. Agora eles tentam contato, mas recebem silêncio. Tentam reconectar, mas encontram distância. E no vazio, o medo cresce. E pela primeira vez, sentem que você não precisa estar lá. Pela primeira vez, entendem que dependiam de você e não você deles. E agora, o que antes era amor virou indiferença. O que antes era confiança virou domínio. E o que antes era visto como garantido virou fantasma. Você não puniu eles com palavras, você puniu com o nada, com o vazio. E o nada corrói muito mais do que qualquer grito poderia corroer. E eles riram do seu silêncio somente até descobrirem que era sentença. Mas o silêncio não foi o fim, mas apenas o prenúncio do novo nome que você carrega agora. Pois acabou aquela versão sua que cedia, que explicava cada passo, que engolia seco, só para manter os outros inteiros. Ela não existe mais. O bonzinho não foi destruído, ele foi transformado e revelado, porque no fundo ele sempre carregou algo que agora todos temem: frieza, memória e olhos que nunca esquecem. Você não se tornou cruel, apenas parou de fingir que não sentia raiva, parou de justificar os cortes, parou de pedir espaço no mundo que já era seu por direito. Agora é outro nome que te acompanha e não é mais bonzinho. Agora te chamam de frio, distante e imprevisível, mas a verdade é mais sombria ainda. Você se tornou alguém que não precisa mais explicar nada para ser respeitado, alguém que transforma silêncio em comando, alguém que decide cortar, mas não avisa. E o que antes era desespero para agradar, virou indiferença seletiva. E o que antes era esperança, virou cálculo. E o que era medo de perder os outros, virou poder. E esse é o novo nome que você carrega agora: ausência que pesa, presença que fere, silêncio que pune. E quem te testou demais só vai entender quando for tarde demais, porque você não se apagou apenas o acesso a você. Agora, escreva nos comentários, mostre que entendeu e que despertou, e que não irá mais pedir espaço, mas impor. Escreva: eu sou o vilão que eles criaram. Se esse vídeo te despertou, o próximo finaliza. Assista também.